Olá, pessoal! Muitos estudos? Eu sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo Legislação e hoje nós vamos falar de um documento legal muito importante, que é a Resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara Plena, número 1/2018. O que esse documento vai fazer? Ele vai trabalhar o reconhecimento à diversidade sexual, definindo o nome social para travestis e transexuais em onde? Nos registros escolares. Isso é muito importante. Aquele que é maior de idade e aquele que é menor de idade. Então, ele vai aqui dar todo o regramento para isso e nós já vimos isso em outros documentos, por exemplo, do Conselho Municipal de Educação, o uso do nome social, tá? Na esfera administrativa, agora na esfera escolar. Vamos ver. Então, as palavras-chave desse documento são reconhecimento social da diversidade sexual e respeito à diversidade sexual. Por que esse documento? Porque a evasão escolar é muito grande com relação às questões de identidade de gênero, de bullying que esse cidadão, essa cidadã sofrem. As crianças, os adolescentes, os jovens, eles se afastam do meio escolar porque sofrem violência diária com relação a essa questão por conta de preconceitos fortes e enraigados dentro de cada pessoa, tá? Então, esse documento ele vai o quê? Dar um pouco mais de direitos a quem já tem direito pela Constituição Federal, né? Mas ele vai aqui definir, então, para esse uso do nome social, para que essa pessoa já, no instante da matrícula, já entre com o nome que ela quer ser tratada e não sofra a quantidade de bullying que nós temos visto na escola. E quando eu falo escola, gente, entendam que não é só o aluno, é o professor, é o gestor escolar, ele é também o funcionário, o pai, a mãe desse aluno que o traz para a escola. Então, todo o entorno da vida da escola relacionada à comunidade interna, escolar e externa também tem sentido com relação a essa documentação, com essa possibilidade da documentação. Então, inicialmente, o Conselho Nacional de Educação faz algumas considerações. Ele considera que, apesar de já existir um documento legal anterior com relação a quem pode usar esse nome social, naturalmente, nós já estudamos isso na esfera administrativa, vocês estão lembrados? Dentro da educação não logrou êxito, porque não conseguiu impedir a evasão escolar. E também consideram que, apesar da legislação amparar os estudantes maiores de 18 anos, os menores ainda são evadidos da escola, evadem com bastante frequência, porque eles estão aí numa situação mais vulnerável, né? Portanto, eles consideram como um atentado grave contra o direito à educação essa evasão por conta desses bullying, dessa violência, desse preconceito que os menores de 18 anos vêm sofrendo nas escolas por conta da diversidade sexual, preconceitos. Também consideram que já existem princípios que norteiam a legislação educacional que asseguram esse respeito à diversidade, à proteção das crianças e adolescentes e ao inalienável respeito à dignidade humana. Também fala que considera que a diversidade sexual e o respeito à identidade de gênero são congruentes com valores universais da contemporaneidade democrática e que o Brasil ele é também aquele que assinou esses valores como compromisso nacional. Ele se refere aí àquela reunião grande que houve em 2006 lá na Indonésia. Vocês vão ver em outro documento legal também, lá no nosso parecer 14.000 de 2017. E nesse documento o Brasil assumiu também que é favorável, ele está alinhado com aqueles documentos, com aquelas metas daquele documento que chama Yogyakarta, que vocês devem ter visto já ou vão ver na próxima videoaula que vocês forem assistir. Então, o Brasil já assumiu esse compromisso legal com relação à diversidade sexual e o respeito à identidade de gênero. Consideram também que esse respeito aos valores humanos nas instituições educacionais e nessa formação dos estudantes é soberano, né, para uma sociedade fraterna e harmoniosa. E, finalmente, consideram a discriminação dos estudantes LGBTI nas escolas brasileiras em função de sua identidade de gênero, como nós dissemos antes, né, muita discriminação. Aí, então, eles resolvem. Vamos ver o que eles resolvem.
Primeiro, eles dizem que na elaboração, no artigo 1º, e implementação das suas propostas curriculares e projetos pedagógicos, ou seja, o documento mais importante que vai definir aquilo que a criança, que o adolescente, aqui universitário, vai aprender dentro da sua instituição, né, daquela que ele está matriculado. Os sistemas de ensino e as escolas de educação básica brasileiras devem assegurar diretrizes e práticas com o objetivo de combater quaisquer formas de discriminação em função da identidade de gênero. Vamos ver lá. Da orientação sexual. E a quem? A estudantes, professores, gestores, funcionários e também aos familiares. Então, dentro da proposta pedagógica devem estar inseridas várias ações, vários projetos que deixem com que o tema diversidade sexual, identidade de gênero, orientação sexual, fiquem assim atentos, que as crianças e os adolescentes e os jovens conversem sobre esse assunto, discutam sobre esse assunto, realizem atividades sobre esse assunto para que compreendam que todos dentro dessa comunidade mundial que nós vivemos têm os mesmos direitos e deveres também, tá? Aí ele fala no artigo 2º que fica instituída por meio dessa resolução a possibilidade do uso do nome social de travestis e transexuais nos registros da educação básica. Então, registro significa ficha de matrícula, todo tipo de material impresso que vai sair o nome da criança, do adolescente ou do adulto, no caso, maior de 18 anos, quando se trata de uma universidade, aí ele vai trabalhar com o nome social. Nesse momento, nós estamos falando da educação básica, tá? No artigo 3º, nós vamos ver que os alunos maiores de 18 anos podem solicitar eles mesmos o uso do nome social durante a matrícula ou a qualquer momento do ano, sem mediação de ninguém. Não precisa do juiz, não precisa dos pais. E no artigo 4º, ele vai falar que os menores de 18 anos podem solicitar também, através dessa resolução, o uso do nome social durante a matrícula ou a qualquer momento. Porém, para eles é por meio dos seus representantes legais. Quem são os representantes legais? Aqueles que têm o poder familiar sobre aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem menor de 18 anos, ok? Portanto, aqui ele se apoia no artigo 1690 do Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que acontece? Para que esse menor de 18 anos faça qualquer ação, ele precisa do apoio do seu representante legal. Então, os pais ou o responsável legal ou aquela pessoa da família estendida que tem o poder familiar sobre esse menor de 18 anos, vão até a escola durante a matrícula ou a qualquer momento do ano e solicitam o uso do nome social. E aí sim existe um regramento que vocês vão ver. E com isso nós terminamos o estudo dessa resolução, bem curtinha. Façam o simulado também, ok? Para gravar o que nós acabamos de conversar. Tchau!